Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Pop Art. A Pop Art é um movimento que nasceu na Inglaterra na década de 1950, meados da década de 1950, e ela tinha uma ascensão maior no finalzinho da década de 1950 para início da década de 1960, lá nos Estados Unidos. Os principais artistas que participaram do movimento foram o Andy Warhol, o Roy Lichtenstein e o Richard Hamilton. Como característica do movimento, a gente pode citar que ele é um movimento que falava sobre a contemporaneidade, é um movimento que trabalha com os ícones sociais modernos. Ele trabalhava sempre com pessoas que eram midiáticas ou símbolos midiáticos. Nem sempre era só com pessoas que eles retratavam, mas também alguns símbolos. Por exemplo, a gente pode citar as sopas Campbell pintadas pelo Andy Warhol. Também a gente pode falar de alguns outros símbolos, como Mickey Mouse, como a Coca-Cola, que são iconográficos para a época. Eles trabalhavam com técnicas contemporâneas deles. A exemplo, a gente pode falar da silk screen, que era uma técnica originalmente destinada à estamparia, porém que ela foi adotada para esse movimento como uma das técnicas de utilização do mesmo. O movimento ele trabalha com uma crítica à sociedade moderna, principalmente como ela consome e como ela produz materiais. Se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente tem uma sociedade que ela produz material em série. E dentro dessa produção de material em série, a gente consome algumas coisas que são necessárias para a gente também vai acabar consumindo algumas coisas que não são necessárias. E era essa reflexão que o Pop Art estava fazendo sobre a contemporaneidade. O que realmente eu preciso e o que eu só consumo porque um artista fulano de tal disse que era legal, apareceu na TV, apareceu na rádio. E até hoje a gente pode levar essa discussão para o que apareceu na internet. Algumas pessoas, por exemplo, consomem jogos que nem são tão legais, nem são tão divertidos, mas são jogos da moda. Algumas pessoas consomem materiais tipo música, filmes, que na verdade não é de tanto grado delas assim, mas que são os materiais da moda. A gente consome roupas que às vezes nem fazem o nosso estilo pessoal, mas são o material que está na moda. É o artista fulano de tal que apareceu na novela que está utilizando aquela roupa e que a gente acaba consumindo esse material. Bem, o próximo tema que a gente vai falar é sobre Op Art. O termo Op Art, ele foi criado em 1964. De certa forma, foi para tipo uma brincadeira com o que o pessoal chamava de Pop Art. Enquanto o Pop Art estava trabalhando, como a gente falou anteriormente, com as pessoas com figuras midiáticas, o Op Art ele vai fazer um trabalho com formas geométricas, com linhas, de forma abstrata. Ele tem muito trabalho em preto e branco, são linhas que elas produzem um padrão constante, e a partir de linhas e formas que produzem um padrão constante, e a partir desse padrão constante, a gente vai conseguir ter uma ilusão de ótica. A gente vai, às vezes, ter um incômodo com isso, mas às vezes a imagem ela parece que ganha movimento. Entre os artistas que a gente pode citar que participaram desse movimento, a gente tem o Albers, o Joseph Albers e o Victor Vassarelli.
pessoas criticaram o op art, principalmente porque eles falavam que ela não era uma forma de expressão artística, era apenas uma forma de composição de uma técnica, porque acreditava-se que eram só linhas combinatórias que iam se repetindo, e a partir dessa repetição que se criava uma imagem, e não queria se passar uma informação realmente, era só uma maneira de reproduzir um efeito visual. Lá, a gente vai falar agora sobre instalação. O que é a instalação? A instalação é um ambiente construído por um artista ou por um grupo de artistas em que as pessoas elas podem ter acesso a esse ambiente, elas adentram esse ambiente. O Eliot Sica, inclusive, ele trabalhava muito com essa questão, com essa ideia, onde ele falava que as obras que ele produzia eram obras penetráveis, era um ambiente, eram instalações. Isso na metade do século passado. A gente vai ver alguns exemplos de instalações. A gente também tem que entender um conceito que é o da intervenção urbana. A intervenção urbana, em geral, ela é um acontecimento artístico que está no meio do centro urbano. Principalmente acontece nas grandes cidades, mas em algumas cidades menores também ela pode acontecer. Então, quando a gente tem algo que acontece quebrando aquele cotidiano, aquela coisa que é da ordem natural do cotidiano das cidades, a gente vai ter a intervenção urbana, tá? Se a gente tem uma apresentação de um circo lá no meio de uma praça, a gente está tendo uma intervenção urbana, tá? Geralmente ela é aberta para todo mundo e o público que aprecia esse tipo de obra é o transeunte, é o cara que está passando ali e às vezes está no horário do almoço e para um pouquinho porque achou uma coisa ou outra interessante. Geralmente o pessoal não cobra ingresso para isso. Em alguns casos a gente tem, é claro, algumas pessoas que estão ali recolhendo uma contribuição da pessoa que assistiu. A pessoa, é claro, ela vai pagar o que ela quiser. É mais ou menos como o pessoal que fica fazendo apresentações circenses nos semáforos da cidade. Enquanto o semáforo está fechado, os carros estão parados, a pessoa faz a apresentação dela e no finalzinho ela sabe mais ou menos quanto tempo demora o semáforo que ela está atuando ali parado. No finalzinho da apresentação ela sai colhendo contribuições. Cada um vai pagar o que lhe convém. Uma forma bem característica das intervenções urbanas que são aplicadas dentro das artes visuais é o grafite. O grafite, ele tem várias formas, ele pode ser apresentado com letras, ele pode ser desenhos, de certa forma ele se confunde muito às vezes com a pichação, ele também tem uma técnica chamada de lambe-lambe, que é uma técnica de você fazer grafite por meio de colagem, e também tem um grafite que hoje em dia é mais tecnológico, que você faz uma projeção de imagens em um material que ele acaba sendo até de certa forma menos destrutivo para o local onde ele é produzido. Bem, o grafite tradicional ele é feito com tinta, principalmente com a latinha de spray. A pessoa ela faz um desenho em uma determinada superfície. Esse desenho ele pode ser figurativo, pode ser letras, como eu falei anteriormente. E dentro da produção com letras, a gente tem algumas formas. Entre elas, a gente pode destacar o bomber, que é uma letra bem característica do grafite, que são aquelas letronas grandes, arredondadas, que a gente vê por aí. Elas lembram muito as onomatopeias que aparecem nas histórias em quadrinhos, e na cidade vizinha da nossa, a cidade de Teresina, a gente pode observar
muito trabalho de um cara chamado Camelo, que às vezes não, muitas vezes ele trabalha com o Bomber. Uma outra técnica bem interessante na produção do grafite é o que o pessoal chama de grafite 3D, principalmente com o trabalho de um cara chamado Julian Bivet. O que é esse grafite 3D? Na verdade, não é uma técnica nova de ilustração. É uma técnica que surgiu no Renascimento, chamada de anamorfismo, que é uma distorção na percepção visual que a gente tem da perspectiva natural. Bem, esse grafite 3D, em geral, ele só é bem observável através de um único foco, né, de uma única lente. Portanto, para a gente ter uma percepção real dele, de uma percepção realmente de como é que ele é, a gente necessita de uma câmera fotográfica ou de um equipamento de gravação que a gente tenha apenas uma única lente para fazer a captação da imagem, tá?